só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro, cante em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Deus seja louvado. Amém.
Esta tarde faz parte das comemorações e das celebrações dos 60 anos da fundação da igreja de Mirandópolis. Semana que vem é o dia de comemoração a essa fundação dessa igreja que foi plantada aqui para o testemunho. E nós estamos aqui em louvor, em celebração, e vamos pensar um pouquinho sobre louvor e adoração, que tem sido revelado de maneira muito especial, profética e poderosa em Apocalipse. Os capítulos 4 e 5 constituem como um centro que irradia para a compreensão do que vem depois. E eu vou ler aqui, capítulo 4, 1 a 3, que diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Vou ler o versículo 4 já. E ao redor do trono há 24 tronos, assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E aí no versículo 5 mostra um fenômeno que é exatamente emprestado, como é em Apocalipse sempre, do Velho Testamento. E o fenômeno mais lembrado aqui é uma teofania, uma aparição de Deus, num momento tremendo do Antigo Testamento, que é relatado desde Êxodo 19 e Êxodo 20. A entrega da santa lei de Deus, dos 10 mandamentos. Quando Deus apareceu, houve relâmpagos, trovões e etc. E aqui, quando João é enlevado para o céu em visão, ele chega lá e vê um trono assentado, armado lá, e 24 tronos ao redor. E quando ele vai descrever, alguém até disse assim: ele não descreve Deus, ele descreve mais o trono do que o próprio Deus. Talvez por umas duas razões: porque a santidade de Deus, a presença de Deus é indescritível, e outra razão, porque precisava enfatizar trono. Só no capítulo 4 aparece 14 vezes trono. E nós estamos falando de adoração aqui entre nós, e o quarteto cantou: e no trono da sua vida Ele está sentado. Trono tinha de ser enfatizado porque também uma base especial que forma o pano de fundo de Apocalipse. Nós já estudamos isso um pouco aqui nos episódios de Apocalipse, aos sábados do mês passado, que precisava de ser uma força, um ânimo para os irmãos do primeiro século e outros séculos e do nosso século, quando naquele tempo do trono dos Césares saíam leis para aniquilar com os que não adoravam os Césares, mas adoravam a Cristo, adoravam a Deus. Quando do trono de Satanás assentava-se ali o mal que reinava, que crescava e estava querendo aniquilar o povo de Deus, porque queria pegar a Jesus. O dragão queria pegar a Jesus. Jesus subiu e ele disse, e ele fala então a Bíblia, e ele: eu vou pegar agora os descendentes dele, os filhos dele. E então João fala pelo Espírito Santo: fui elevado ao céu e vi trono. E ele fala desse trono, e é claro, estava sentado ele usa um pouco de antropoformismo ali, falando de características, colocando características em Deus que tem um ser humano, né? Estava à sua direita, na sua mão direita, um livro, etc. Mas ele evita falar muito de Deus. Não dá para descrever Deus no controle do universo. Trono, o controle, trono, o poder, a gerência,
administração do universo. E então aparece 24 tronos, ele vê, em volta do grande trono. E aí vai descrever, eu não vou ler muito mais, vou ler um pouco no capítulo 5 e terminar, mas olha só. 24 anciãos. E eles adoram e louvam a Deus. No capítulo 5 eles cantam. Já pensou a harmonia? 6 quartetos lá. E esses 6 quartetos, os 24 anciãos, a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, com ele foram ressuscitados muitos santos, que entraram com ele em Jerusalém e saíram por 40 dias para testemunharem da ressurreição dele, para validar, para dizer, ele ressuscitou. Olha aqui, eu também estava morto. E talvez alguém conhecido daquela geração estava ali andando. Ele disse, não é você. Pois é, estou aqui. Desculpa aí. Levantei com ele. Porque quando Jesus deu o último brado, e houve trevas, e houve o grande terremoto, muitas sepulturas se abriram e ficaram paradas lá, abertas. Só esperando. Quando ressuscitou a primícia, o poderoso Salvador ressuscitou, aí já estava aberta a sepultura. Era só flexionar e levantar. E o Espírito chamou muitos. E eles foram erguidos. E eles foram primícias dos que foram para o céu. E até a escritora norte-americana, Ellen White diz, pode ser os 24 anciãos, alguns redimidos que levantaram por ocasião da ressurreição de Jesus. Representantes dos que serão salvos pela eternidade. E agora, João está olhando para esse trono, vê também 4 seres viventes. Esses têm asas, esses têm olhos, muitos olhos, representando a visão que eles têm do todo da salvação. Esses devem ser anjos, são comparados com querubins, são comparados inclusive nas descrições do capítulo 5, vem a linguagem emprestada de Ezequiel capítulo 1 e Isaías capítulo 6, lembra? Quando Isaías teve uma visão no templo e viu o trono do Senhor, eu vi o Senhor, diz ele, Isaías, no seu trono, e junto a ele serafins, que batiam asas, umas asas eles batiam para ficar ali ao lado, outras asas eles adoravam, e outras asas era para ficar que nem beija-flor, para ficar no ar parado lá, os serafins. E esses anjos, esses agora seres viventes, eles se juntam aos anciãos, representando agora a hóstia angelical, a criação um pouco mais elevada do que o ser humano, e eles louvam e adoram a Deus. Quando João vê um livro fechado, selado com 7 selos, ele vê esse livro e ele pergunta, e eu quero ver o conteúdo desse livro, e ele chora muito, e alguém levanta lá dos 24 anciãos e diz, não chora não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro, ele pode abrir, porque João sabe a história da entronização dos reis em Israel. Isso está no Antigo Testamento. A entronização, até na Inglaterra ainda se faz coisa parecida. Na Inglaterra, que segue muitos princípios, então, eles passavam primeiro entre o povo, ia para o templo, recebia a bênção, e depois ia para o palácio, e no palácio do templo alguém já ia levando para ele o livro da lei, para o rei. Coisa específica que acontecia no Antigo Testamento. E é emprestado aqui para essa linguagem de João, que o Espírito Santo deu para que servisse de lenitivo, de força, para as pessoas que estavam sofrendo, porque agora estamos sofrendo, será que a igreja vai prosperar? Agora estamos sofrendo, a igreja vai acabar, estão matando as pessoas. E João, em Pátimos, teve a visão, e foi entregue para ele, e ele viu, e contou, e trouxe essa linguagem.
quando o rei chegava, então lá ele chegava com o livro da lei, Deuteronômio, e ali ele era investido pelo sacerdote como rei, é a investidura do rei. E ele pegava esse livro e comprometia, como alguns países, como eu disse, na Inglaterra, ainda coloca a mão sobre a Bíblia e um sacerdote, um religioso, faz ali uma conjuração, um pouco incipiente do que era antigamente, mas muito forte nesse governo teocrático. E então o rei comprometia ler todos os dias o livro, ensinar o livro para a nação. Era um rei sacerdote. E agora João está chorando porque o mundo está à deriva. Será que não vai ter jeito? A cristandade vai morrer, eu estou aqui preso. E de repente tem a visão do trono, Apocalipse 4 e 5, e vê a adoração dos anjos, a adoração dos 24 anciãos, representantes da humanidade redimida. E o ancião diz: não chore, porque tem aqui conosco um que pode abrir esse livro. É o livro da história da humanidade. E Apocalipse é tremendo, e nós vamos estudar isso quase o ano todo, Apocalipse aqui. Porque logo depois do capítulo 4 e 5, quando o anjo e os anciãos dizem: alguém vai abrir o selo, ele é digno, ele morreu, foi morto, ressuscitou, então ele pode abrir. Porque o livro estava selado, porque também houve muito tempo, centenas de anos lá em Israel, que o livro da lei estava selado, as pessoas estavam entendendo, parou a profecia, não teve mais profetas, 400 anos, selado o livro. E o povo está assim, e aquele povo agora da nova, a cristandade, judeus, que conhecia essa história, está pensando, realmente, já não tinha rei, já não tinha alguém recebendo a informação e a comunicação da profecia, e da orientação de Deus, e das coisas sagradas de Deus, porque o rei perdeu, o livro está selado, ninguém mais, e de repente João agora entra, pega o Antigo Testamento, coloca lá, e pelo Espírito, ele diz, ele pode, ele relata o que viu em visão, os 24 anciãos, mais os seres viventes, ele pode abrir, porque ele tem o direito de abrir, ele pode mostrar que a história vai continuar, ele vai abrir o livro, vai mostrar, tirar os selos, e ele vai poder ler. Relata que ele tinha esse cordeiro, como apareceu como um cordeiro, como tinha sido morto, com 7 chifres e com 7 olhos. 7 chifres, 7 a totalidade, já foi até dito aqui sobre o número 7, Rui, e então chifres, poder. Esse cordeiro tem poder, por isso que é chamado também leão da tribo de Judá. Mas também 7 olhos, se significa a plenitude do conhecimento, onisciência. Ele pode abrir o livro, tem o poder para abrir, e ele pode ler e explicar o livro. E sabe o que vai acontecer no Apocalipse 6? Os 7 selos. Aí abre e conta a história que está acontecendo hoje, que estamos aqui no 6º selo, chegando o tempo do fim, e o mundo convulsionado, e a política degradada, e a sociedade arrebentada, e a natureza revoltada. Ele abriu, e ele dá o conhecimento disso, e por isso, quando termina Apocalipse 5, os anciãos juntam os quartetos lá e cantam: digno, digno é o Cordeiro, que foi morto e vive, digno é o Cordeiro, e cantam, porque gostam de louvar o poderoso Salvador. Oração. Caminho a Cristo diz assim da oração, capítulo sobre oração. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. E eu digo, sem medo de errar, sobre o louvor, a música, comparado à oração. A música não faz Deus baixar até nós, porque fazer baixar é fácil, né? Deus pode baixar a hora que Ele quiser, Ele tem poder, está aqui, Ele está aqui. O duro é levantar a gente, né? Um tanto de pecado, um tanto de gente chegar e subir, e chegar lá em cima. O louvor perfeito de Deus não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. E o louvor perfeito, e mais que perfeito,
só é feito e aceito na submissão, na humildade, no reconhecimento de que precisamos dele em tudo, mas também na compreensão e na aceitação que ele já fez tudo por nós, nos aceita no amado. E pela graça podemos chegar a essa comunhão e louvarmos com a vida, porque vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Celebramos 60 anos da igreja em Mirandópolis. Essa semana celebramos uma semana de evangelismo e 7 pessoas batizadas. 7. Viu o número? Celebramos em honra ao Criador. Apocalipse 4 e 5 é isso aí, adoração e louvor. E a entronização de Cristo, que é a 4ª coisa mais importante das 7 coisas na obra da salvação. A salvação, número 1, a encarnação, a morte de Jesus, a ressurreição e então a entronização, que é a glorificação de Jesus. Se ele não fosse entronizado, não poderia vir o Espírito Santo para guiar a igreja e fazer a pregação do Evangelho através de nós. E aí depois é a volta de Jesus, o juízo final, e a 7ª coisa é eternidade. Louvor para sempre, diante do trono, diante do Cordeiro vitorioso. Amém. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Mas os dias... É ao vivo, temos que fazer de novo. Vamos lá. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Mas os dias vão passando, esses anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai,
está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi.